Fala, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Bom, vou fazer uma aulinha hoje. É uma aula muito tranquila. Já tenho falado para vocês que essa frente 3 ela é uma frente bem bobinha, bem só para a gente poder fechar o módulo, né, do estudo sobre o continente americano. Então não são assuntos que caem muito em vestibulares. Eu deixo para vocês, inclusive, uma dica que vocês intensifiquem mais os seus estudos na frente 2, na frente 1, tá? Principalmente a frente 2. Essa é bem importante para as regiões do Brasil, né? Mas hoje é uma aula sobre formação territorial dos Estados Unidos, né? Sobre a compra do Alasca. Vai ser bem curtinho. No final, eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre a avaliação, tá certo? Então vamos lá. Aí um pouquinho da formação territorial, né? A gente entende por Estados Unidos aquilo que compunha apenas as chamadas 13 colônias, né? É isso que a gente vai entender sobre os Estados Unidos de maneira inicial, né? Depois tem a questão da Guerra de Secessão, a vitória do Norte sobre o Sul. Mas eu acho que é importante a gente destacar uma questão, né? Que esse Norte ele vai ter uma colonização mais de povoamento, com as suas características, inclusive, de povoamento, né? Predomínio de minifúndio, policultura, mão de obra assalariada, né? Toda essa questão da colonização de povoamento vai ser muito clara na região norte dos Estados Unidos. Enquanto no sul, mais um predomínio da colonização de exploração, né? Ou seja, o latifúndio, monocultor, a questão, inclusive, da mão de obra escrava, tá certo? Eu acho que vale a pena vocês anotarem isso. A Unicamp já perguntou uma vez sobre as características da colonização de povoamento, que é muito bobinho, mas que está aí presente, né? Bom, mas aí quando que os Estados Unidos começam a avançar, então, em direção ao oeste? Logo depois da Guerra de Secessão, né? Logo depois da Guerra de Secessão, eles começam a marchar em direção ao Far West, né, que a gente costuma chamar aqui no Brasil de Faroeste, ao longe oeste. E é claro que assim, né, uma das características importantíssimas dessa marcha para o Far West é a grande dizimação dos indígenas, né? Se vocês acham que o Brasil dizimou indígena, é porque vocês não sabem o que foi feito nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos foram muitos dizimados. Nós temos aí alguns territórios que foram perdidos em guerra por parte do México, né? Lembro vocês que o México faz fronteira aqui ao sul com os Estados Unidos. Todo esse território, basicamente, um pouquinho menos, tá? Todo esse território aqui era o México, tá? Então o México ele tinha cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. Hoje o México ele tem apenas 2 milhões de quilômetros quadrados. Uma parte foi anexada em guerra, como é o caso do Texas, né? Outra parte foi comprada do México, como por exemplo o estado do Novo México, né? Engraçado que quando compraram o Novo México, não sabia-se o que tinha lá, petróleo, certo? Por outro lado, a gente também tem a presença aí dos franceses, né? Que vão fazer uso do Rio São Lourenço e vão colonizar essa parte mais interiorana dos Estados Unidos. Depois também será comprada da França, né? Será vendida também para os Estados Unidos. Temos aqui o Alasca. O Alasca ele já vai fazer fronteira com o Canadá, vai estar muito próximo da Rússia. O Alasca que foi vendido, né, para os Estados Unidos. No momento da venda, inclusive, o presidente americano da época virou piada nacional, né? A galera falou assim, por que compraram um território cheio de gelo? O que tem a ver, né, comprar um território cheio de gelo? Na verdade, o Alasca ele tem uma forte indústria madeireira, uma enorme indústria pesqueira, né, é bastante rico em recursos minerais, tem produção de petróleo. Então, o Alasca já deu para os Estados Unidos muito mais de volta do que, na verdade, ele pagou. Tá? Essa região aí, a região das 13 colônias, né, uma parte assim, das 13 colônias, ele pega aí hoje cidades que são muito conhecidas, né, cidades aí, inclusive como Nova York, né, New Jersey, vão estar bem nessa costa oeste aí dos Estados Unidos. Daí a sua apostila,
ela traz também uma questãozinha sobre a divisão climática dos Estados Unidos, né? Os ventos frios vindo do Canadá, né? A corrente do Labrador, que é aquela corrente fria, responsável inclusive por congelar os portos de Nova York, né? A corrente da Califórnia, também corrente fria, responsável por barrar a umidade dentro do continente. Aí você percebe que os Estados Unidos, que é um território relativamente muito grande, né? Da América toda, ele é o segundo maior país. Então, o primeiro é o Canadá, o segundo é Estados Unidos e o terceiro é Brasil. Daí você está pensando, mas quando eu olho o Brasil, parece que o Brasil é muito maior, né, do que os Estados Unidos. Na verdade, é que os Estados Unidos ele tem maior território não contínuo, porque ele tem o Alasca e tem o Havaí ainda. Né? Tá certo que o Havaí é muito pequenininho, não corresponde a tanto. Então, ali, os Estados Unidos vai ficar com quase 9 milhões de quilômetros quadrados. Beleza? Lembrando essa fronteira aqui com a presença dos Grandes Lagos, lembrando do Rio São Lourenço, né? Rio bastante importante, tanto para navegação, quanto para colonização dos Estados Unidos e também do Canadá. Hoje também gera energia. E nós temos aí climas dos mais variados possíveis, né? Desde o clima temperado continental, com algumas variações em termos de invernos mais longos, invernos mais curtos. Nós temos o subtropical, que já é considerado um clima de transição, né? E temos também a presença, inclusive, de climas mais desérticos nessa região central dos Estados Unidos, certo? No nordeste dos Estados Unidos, nós vamos encontrar uma fortíssima área urbana. Aqui nós vamos encontrar a megalópole de Boswash, né? A megalópole que liga Boston ao Washington. Também existe a megalópole de Sheepits, né? Que liga Chicago a Pittsburgh, tá? Mais ali na região dos Grandes Lagos, que é uma característica já dos Estados Unidos bastante antiga, a formação de megalópolis, né? Que são a junção de várias metrópoles, uma ou mais metrópoles. Beleza? Bom, não tem segredo para vocês, uma aulinha muito tranquilinha, só esses comentários mesmo que eu queria fazer com vocês. Número 1. No processo de formação do seu território, os Estados Unidos incorporaram vastos espaços que originalmente não pertenciam à Inglaterra. Pertenceram respectivamente à França, que é a região de número 4, a região de Louisiana, tá? E os 6 que pertencia ao México, no estado do Texas, tá? Número 2, mostrando a região aí das 13 colônias, e traz um texto do Eduardo Galeano, que eu acho que é bem interessante a gente observar isso daí. O escritor uruguaio Eduardo Galeano afirmou que as 13 colônias do norte tiveram, pode-se bem dizer, a dita da desgraça. Sua experiência histórica mostrou a tremenda importância de não nascer importante, porque no norte da América não tinha outro, nem ouro, nem prata, nem civilizações indígenas, com densas concentrações de população já organizada para o trabalho. Além dos fatores mencionados pelo escritor uruguaio, como não atrativos para a colonização inglesa das 13 colônias britânicas da América, mostrada no mapa, podemos acrescentar a ausência de solos tropicais mais férteis. Então, obviamente, a região mais quente está mais ao sul, é ela que será aí associada à produção de gêneros agrícolas. Beleza? Número 3, é uma questão que fala um pouquinho sobre os Estados Unidos de maneira geral. Ela vai querer saber, no contexto apresentado, a liderança dos Estados Unidos se mantinha por apresentar importantes mercado consumidor, poder financeiro e força militar. Eu nem quero falar para vocês do ponto de vista econômico dos Estados Unidos, né? Aquele ponto de vista que faz com que os Estados Unidos seja a maior potência econômica, aquilo que faz com que os Estados Unidos tenha o maior PIB do mundo, a maior potência militar, e como é que ele vai construir isso. Nós vamos discutir isso mais para frente, talvez no próximo módulo. Vou falar um pouquinho sobre doutrina Monroe, sobre política do Big Stick, né? Sobre como ele vai criando a sua área de influência em cima do seu território, do continente americano, e depois de todo o mundo. Tá certo? Questão de número 4 é uma questão que pega muito, é a questão do envelhecimento populacional de vários países do mundo. E os Estados Unidos não fica atrás disso. Só que no caso ele está falando que os Estados Unidos enfrentam uma recessão dos chamados baby boomers. Quem são os baby boomers? São aquela galera que nasceu lá depois da Segunda Guerra Mundial. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, sofre-se um boom demográfico muito grande, e daí essas pessoas também se aposentaram todas de uma vez.
né? E ele pede para você caracterizar a pirâmide etária dos Estados Unidos. Olha, os Estados Unidos hoje tem uma população de mais de 330 milhões de habitantes, é o país mais populoso do continente americano, tá? Um dos mais populosos do mundo também. Né? Então, o que você está percebendo na pirâmide etária dos Estados Unidos? A base está se estreitando e o topo está se alargando. Então, claramente, ele mostra o quê? Um envelhecimento da população. Isso significa que vai faltar mão de obra no futuro. Tá? Exercício número 5. A conurbação, né? Conurbação, lembra, é o crescimento espacial e a junção de cidades. É uma expansão urbana. A conurbação é uma expansão urbana. Une as grandes cidades aos núcleos urbanos vizinhos. Espera aí, deixa eu só puxar minha barra aqui. Formando uma só aglomeração. Quando a aglomeração une várias cidades importantes, constitui uma megalópole. A maior conurbação existente no continente americano tornou-se a megalópole de Boswash, que liga Boston a Washington. Número 6, falando sobre a compra do Alasca feita pela Rússia, região importante de petróleo, ouro, madeira, turismo, tá? Questão tranquila, só para a gente preencher aí uma questão de primeiro ano, tá? Que eles puxam do caderno para a gente poder retomar isso. Questão de número 7, já é uma questão que nós não vamos discutir agora, tudo bem? Falando sobre uma declaração do Donald Trump para justificar a retirada dos Estados Unidos do acordo, que é o Acordo de Paris, tá? O Acordo de Paris, ele é o acordo que visava a diminuição dos gases de efeito estufa. Hoje vocês sabem que nós temos várias pessoas que negam o aquecimento global, são negacionistas em relação ao aquecimento global, e o presidente Donald Trump é um deles. Né? O que quer dizer o aquecimento global? Quer dizer o aquecimento do planeta através da atuação antrópica, ou seja, que o homem possa contribuir para mudar o clima do mundo. O Trump acha que isso é mentira, até porque diversificar a matriz energética dele corresponderia a uma grave crise econômica no país. Não dá para fazer isso do dia para a noite. Tá? Então, ele se opõe aí às preocupações ambientais. Alternativa correta, a letra C. Questão de número 8. Mostrando a distribuição dos habitantes no território dos Estados Unidos. Eles estão demais de concentrado nessa região dos Grandes Lagos e do Nordeste dos Estados Unidos, tá? Além de uma certa parte aqui no Oceano Pacífico. Também é uma questãozinha de primeiro ano, só para você preencher aí, tá? Número 9. A costa leste e oeste dos Estados Unidos da América diferem em relação à frequência e intensidade de abalos sísmicos. Por quê? Essa região aqui faz parte do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Essa região aqui é uma região onde você vai encontrar atividades sísmicas mais frequentes. Inclusive, eles aguardam, né? Acho que eu cheguei a comentar isso com vocês lá na aula de Geografia Física, que um grande terremoto na região da Califórnia, que faria, inclusive, com que a Califórnia se separasse do restante dos Estados Unidos. Número 10, também uma questão aí que está falando sobre a Guerra do Golfo, tá? É uma questão que a gente não vai discutir isso agora, nós já discutimos lá em Oriente Médio. Então, um aspecto que explica a força dos Estados Unidos, apontada pelo texto, vou ter que ler o texto que eu estou vendo que está sem gabarito aí. Não sei se eu recortei errado ou se ele não colocou. A Primeira Guerra do Golfo, genuinamente apoiada pelas Nações Unidas e pela comunidade internacional, assim como a reação imediata ao 11 de setembro, demonstravam a força da posição dos Estados Unidos na era pós-soviética, um texto Hobsbawm. Um aspecto que explica a força dos Estados Unidos apontada pelo texto reside no poder de suas bases militares espalhadas ao redor do mundo. Alinhamento geopolítico da Rússia, não. Política de expansões territorial, não. Aliança estratégica com países produtores de petróleo como Kuwait e Irã, não está alinhado com o Irã. Incorporação da China, não. Tá? Poder de suas bases militares espalhadas ao redor do mundo, letra A. Beleza? É isso mesmo. Não tem o gabarito, mas tinha um comentário embaixo. Número 11, ele vai mostrar algumas regiões aí nos Estados Unidos, a região de número 3, região dos Montes Apalaches, né? A região de número 1, presença das montanhas rochosas, parece que está mais para o centro, estranho, né? Letra E, alternativa correta. Número 12, comente sobre os tornados que ocorreram no final de abril de 2014. Então, essa região, deixa eu até aproveitar o mapa. Essa região dos Estados Unidos aqui,
aqui, ó, tá? Toda essa região, a região do Atlântico Norte, tá? Tô puxando bem para cá mesmo. Ela é uma região muito comum de ciclones, de furacões, tá? Furacões são fenômenos marítimos, são fenômenos que ocorrem no mar, são fenômenos que são áreas de baixa pressão atmosférica, tá? Então, o que acontece? Essas áreas aqui têm muitos furacões por conta do calor da água. Tá? A água ela atinge ali uma temperatura de 27 graus Celsius, ela sofre influência das massas quentes vindas do Saara, e isso possibilita com que alguns furacões entrem no território. Tá? Bom, quando eles entram no território, eles vão perdendo força, porque o furacão ele é um fenômeno que se alimenta da água do mar. Agora, o que o exercício perguntou é sobre esse corredor aqui, que é um corredor de tornado, né? Quando você tem as massas frias vindas do Canadá e as massas quentes vindo da região da América Latina, inclusive. Então, essa é a região de maior tornados do mundo. Tudo bem? A segunda, para quem não sabe, tornado que eu estou falando agora, tá? Tornados são fenômenos mais rápidos, são fenômenos mais passageiros. A segunda zona, ela começa no Rio Grande do Sul e vem até o interior de São Paulo, tá? Uma questão bem importante aí para ser discutida, inclusive, mas que não vem ao caso agora. Bom, beleza? Acabamos aí, falei para vocês que ia ser rapidinho, só alguns comentários. Bom, na avaliação, eu coloquei a versão 1, versão 2, algumas questões são iguais, tá? Vou passando rapidinho para a gente poder indo trocar uma ideia. Essa primeira questão, ela fala sobre enchentes em áreas urbanas, né? Então, o que acontece? Quando a gente fez a ocupação urbana, muitos ocuparam as áreas das várzeas dos rios, né? E, obviamente, hoje, quando o rio vai transbordar, né, ele quer ocupar as várzeas, mas as várzeas estão impermeabilizadas. E daí você vai ter o problema de inundações. Tá? Questão número 2, falando de um solo muito fértil, encontrado na zona da Mata Nordestina, é o solo Massapê. Questão número 3, falando de um dos principais conflitos da Amazônia, tá relacionado principalmente à exploração mineral. Esse é um assunto muito importante, é uma questão muito simples, mas é um tema muito importante, que é o crescimento de mineração ilegal na região de reservas indígenas. Não é um exercício que vai ser abordado pelo Enem, mas que pode muito ser abordado por questões políticas e ideológicas, tá? Já que existe um programa de mudança, né, dessa questão, mas para vestibulares como Unicamp, principalmente, questão da mineração em áreas de reservas indígenas. A questão de número 4, falando sobre a crise de 2008, que ela começa nos Estados Unidos, se espalha pela Europa, né, vai pegar ali muitos países inclusive da zona do euro, que faz o uso aí, então, da moeda única. Beleza? Questão de número 5, uma questão importantíssima. Essa imagem já foi abordada em todos os vestibulares, em forma de texto, em forma de imagem, em forma de dados, tá? Que é o seguinte, cara, é como você protege esse solo. Então, tem vegetação, protegeu, fechou. Não tem vegetação, começa a perder solo, dependendo do que você estiver plantando. Então, na área 1 perde solo, na área 2 perde bastante, na área 3 perde pra caramba, na área 4 perde muito mais, tá? Então, o que eu quis pedir para você? Compare a área 1 e a área 3 em relação ao que diferencia entre eles. É o nível de proteção do solo, tá? Então, na área 1, existe uma maior proteção do solo, que proporciona uma menor perda, tá certo? Agora, identifique uma forma, né? Identifique o problema ambiental agrícola caracterizado nas imagens. Erosão, só erosão, tá? E uma forma de reduzir seria o plantio em curvas de níveis. Bem tranquilo. Questão de número 6 vai falar sobre a questão da Amazônia novamente, né? E sobre a política estabelecida durante a ditadura militar, que foi incentivar o povoamento da Amazônia com medo da internacionalização da Amazônia. Ele pergunta, indique duas das principais atividades econômicas que predominam na região neste período, que predomina até hoje, mineração e agropecuária. B, cite o impacto ambiental provocado pela derrubada da mata amazônica para a ocupação de atividades econômicas. De impacto ambiental. Perda de biosistema, tá? Perda de biodiversidade, intensificação do processo de erosão, assoreamento de rios, tá? E questão de número 7.
sobre o contexto da União Europeia. Sobre qual contexto a União Europeia foi construída? Após a Segunda Guerra Mundial, e uma necessidade de integrar o continente europeu. Beleza? Questão de número B, de letra B. Aponte um motivo de ordem econômica e um de ordem social da União Europeia, do Brexit, né, rolar e dos britânicos saírem da União Europeia. Ó, quando nós corrigimos esse exercício, seu gabarito era enorme e eu te dei uma opção. Coloque balança econômica deficitária. E no aspecto social, a questão do desemprego que estaria relacionada, segundo os britânicos, ao aumento da imigração. Beleza? Esse é o de nível 1, da versão 1, muito tranquilinha. Versão número 2 trata sobre o rio como um agente modelador do relevo terrestre. Então, o que acontece com o rio? Ele tem o alto curso, médio curso, baixo curso. Onde acontece o processo erosivo? No alto curso. E daí, os sedimentos correm para a região do baixo curso. É aqui que ele vai se depositar. Beleza? A 2 e a 3, elas estão feitas, já foram comentadas anteriormente. A 4, perguntando sobre os países que não integram a União Europeia, é uma questão mais decoreba, tá? Uma questão mais chata. Questão número 5, falando sobre a reserva Raposa Serra do Sol, então está relacionada ao estado de Roraima, né? E sobre ao conflito que envolveu a reserva Raposa Serra do Sol, também uma questão bem tranquilinha. Questão número 6, já foi comentada com vocês. E questão número 7, falando sobre a Europa e o seu envelhecimento populacional, né? Que vai requerer o quê? Uma mudança no seu sistema previdenciário. Tá? Esse é um dos fatores da crise, né, da recessão econômica no continente europeu. E o outro seria a questão do endividamento externo aí. Beleza? Então, aula bem sossegada. Não vou encher muito vocês, não. Grande abraço, galera. Fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau, queridos.